Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11. O nosso tema é a cura de um coxo de nascença. O nosso texto do dia que está em Atos, capítulo 14, versículo 10, diz assim: Disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Irmãos, naqueles dias os apóstolos estavam pregando, tinham uma vida de oração assim, muita oração mesmo, que estavam através deles sendo realizados milagres. E nessas últimas lições, né, a gente vai concluir, já estamos na lição 11, acerca de várias formas que Deus atuou em Atos dos Apóstolos através dos milagres. Aqui na nossa síntese diz assim: por onde Paulo e Barnabé pregavam o evangelho, sinais e prodígios aconteciam em nome e o nome do Senhor era glorificado. O nome do Senhor era glorificado. O nome do Senhor era glorificado. Não era o nome deles, mas o nome do Senhor. Porque infelizmente muitos por aí, acontece qualquer coisa através deles, eles acham que são deuses, né? Acham que é o suprassumo do evangelho. Não, o nome do Senhor era glorificado. Texto bíblico, Atos 14, capítulo 1, Atos 14, versículo 1 ao versículo 13, diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Veja bem, entraram numa sinagoga de judeus e pregaram o evangelho de Jesus. Naqueles dias já havia um certo embate entre judeus e cristãos, mas nós vemos aqui que Paulo e Barnabé entraram numa sinagoga de judeus e muitos creram ali. E havendo um motim, no versículo 5, e havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios com seus principais para os insultarem e apedrejarem. Depois que eles pregaram, houve uma certa intervenção, claro, de alguns que estavam, que acharam aquilo um absurdo e que queriam fazer com Paulo e Barnabé o apedrejarem, né? Levarem para fora o apedrejarem. Versículo de número 11. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E aí começaram a chamar Barnabé de Júpiter, chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Então, depois que Deus usou eles, claro, para fazer o milagre, agora eles eram deuses. Agora eles eram deuses gregos, né? Vamos dizer assim. Então nós vemos o que aconteceu, mas eles deram toda a honra e toda a glória a Deus. É de Deus que usou eles para fazer aquele milagre. Na introdução, no início da igreja, Deus separou Paulo e Barnabé para a evangelização dos judeus e gentios. Muitos rejeitaram as pregações de Paulo, porém muitos recebem o evangelho pela fé e se tornam discípulos de Cristo. E Deus confirmava a palavra dos apóstolos por meio de sinais e prodígios. As cidades de Icônio e Derbe foram alvos da evangelização de Paulo, e ali muitas pessoas creram na palavra de Deus. Na lição deste domingo estudaremos mais um milagre realizado por intermédio dos servos de Jesus. Desta vez, o milagre da cura aconteceu na cidade de Listra, onde um coxo de nascença foi curado. Então, Paulo e Barnabé saíram para uma viagem, Barnabé e Paulo, porém estavam os dois ali fazendo aquelas missões. E então nós vemos que naquele momento Paulo ainda tinha um pouquinho, ainda estava ali aquela questão do seu passado, mas mesmo assim ele foi, pregou, fez a vontade de Deus, pregou a palavra de Deus dentro da sinagoga dos judeus, como nós vemos aqui, curou não foi ele, através dele Deus curou um coxo de nascença em Listra, e Deus começou a usar aquele homem de uma maneira assim que nós vemos, né, através da palavra de Deus. A expansão do evangelho. Icônio, Listra e Derbe. A cidade de Icônio estava situada na Ásia Menor, atualmente ela é chamada de Canova. Paulo esteve ali em sua primeira viagem missionária. Voltou em sua segunda viagem e provavelmente em sua terceira viagem também. Icônio é uma cidade importante, localizada à fronteira dos distritos de Frígia e Licaônia no ano de 25 a.C. Foi incorporada à província romana da Galácia. Listra é uma próspera cidade comercial a uma distância entre 30 e 40 quilômetros de Icônio. Irmãos, só para dizer uma coisa, que às vezes a gente pensa, vemos essas três cidades aqui, achamos que
Ele desceu como se fosse hoje para nós, desceu a rua, está numa cidade, virou à esquerda, está na outra. Não, irmãos. Tinha uma distância, 40 quilômetros, porque hoje 40 quilômetros para nós pegarmos uma autoestrada aí, dá uns 40 minutos, não, 40 minutos não, é muito ainda, dá 30 minutos, 25 minutos para andarmos essa distância. Naquela época não, naquela época era a pé ou em animais de carga, ou cavalo, ou dependendo do lugar, camelo, burro, ou depende do lugar, eles usavam animais, mas normalmente faziam essas viagens a pé. Claro, ele saiu de barco, atravessou, mas para se localizar de uma cidade para outra, nos arredores ali das províncias que eles estavam ali, tinha que ser a pé. Muitos creram na pregação de Paulo e Barnabé. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram em uma sinagoga e pregaram de tal modo que uma grande multidão creu, não só de judeus, mas também de gentios, né? Nós vemos aqui que, como eu disse no começo, é muito interessante a questão de ele ter pregado dentro de uma sinagoga. E mais interessante ainda é que muitos se converteram a Jesus. Porque eles creem em Moisés, eles creem no Antigo Testamento, irmãos. O judeu crê no Antigo Testamento, né? A gente vai falar que ele não crê, porque ele crê no Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, crê nos profetas, mas não crê em Jesus como Cristo prometido desde a fundação, desde a eternidade, que fala no livro de Isaías, que até no livro de Jó também nós vamos falando, que nós vemos que todo o Antigo Testamento vai falar de Jesus. Então eles não veem o Cristo que apareceu há 2000 anos atrás, Jesus, a qual que para nós é Jesus, até hoje eles não veem como Salvador do mundo. E naquela época ainda mais era mais difícil. Mas Paulo pregou de uma tal forma, que claro, cheio do Espírito Santo, que aqueles judeus creram em Jesus como o Senhor, como aquele que devia vir e morrer pelo pecado dos homens. Parte 3. Muitos rejeitam a pregação de Paulo. Infelizmente, sempre haverá aqueles que rejeitam a palavra de Deus, né? Irmãos, sempre haverá. Irmãos, a gente acha que às vezes nem Jesus, né? Para nós termos uma ideia, Jesus, depois que fez muitos milagres, depois o próprio Deus, né? Jesus é incomparável, irmãos. Até Jesus, como o ditado popular, nem Jesus agradou a todo mundo, quanto mais nós. Então, se a nossa mensagem, a mensagem que Deus nos usa para falar, alcançar no meio de 100 uma pessoa, amém. Nossa, mas não, irmão, não é. Nós temos que estar na brecha, assim como os profetas estavam na brecha no Antigo Testamento, que eles pregavam, falavam, chamavam o povo ao arrependimento, e um ou outro com certeza se arrependeu, claro, que é bem provável, mas a maioria não. Jesus veio à terra, fez milagres, pregou com unção, porque ele é a própria unção, e fez, e quantas pessoas se arrependeram? Muitas, mas quantas pessoas seguiram a Cristo? Poucas. Seguidores, não seguidores no sentido de eu só sigo a Cristo para Cristo. Não, estou falando de seguidores que são fiéis, aqueles que realmente esperaram mesmo a festa do Pentecoste, que esperaram o Pentecoste. Jesus falou, olha, ficar em Jerusalém. Tinha aproximadamente 500, segundo os historiadores, e depois quando o Espírito desceu só 120. Eu estou falando dos 120, que esperam em todo o tempo o Senhor Jesus. No tópico de número 2, um homem paralítico. Depois de deixar a cidade de Icônio, Paulo e Barnabé foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia. Ali encontraram um homem que era coxo desde o seu nascimento. Né? Aí vai dizer, imagine alguém que é coxo desde o seu nascimento, nunca andou na vida, não é que sofreu um acidente, andava, sofreu um acidente, não. Nunca andou na vida, nunca fez nenhum movimento e agora começa a andar. Imagine a alegria, imagine como que essa notícia correu. Então muitos creram também naquilo que Paulo, naquilo que Barnabé estava pregando, porque os sinais, como Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Não sou eu, não somos nós que fazemos sinais. Quem faz sinais é Deus, que nos usa e através de nós ele realiza os milagres. Parte 2, um homem de fé. Este homem coxo ouve a pregação de Paulo
e a fé surge em seu coração. Então Paulo fixa os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, né? Levanta-te direito sobre os seus pés. Então, Paulo viu naquele homem que ele tinha fé. Paulo viu, mas de que forma? Paulo tinha um discernimento. Isso é óbvio, né? Ele não era Deus, ele tinha que discernir. Através do Espírito Santo, ele discerniu que aquele homem tinha fé. E a fé daquele homem, e a unção de Paulo, a fé daquele homem, a unção de Paulo fez com que ele se levantasse. Um homem curado, parte 3. O coxo viveu 3 fases. A primeira como uma pessoa carente de cuidados, a segunda como uma pessoa de fé e agora como uma pessoa curada. Nesse momento cumpriu-se a profecia do profeta Isaías. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. Os coxos saltarão como cervos. Então nós vemos que ele está falando de uma profecia de Isaías, do que aconteceria quando Cristo se manifestasse. Mas é interessante que agora esse homem está curado. Agora esse homem não é, mas ele é autônomo, ele não fica mais dependente das pessoas. Não, ele é autônomo, ele pode ir e vir, ele pode trabalhar, ele pode se integrar à sociedade como uma pessoa autônoma. E aqui, no tópico 3, a reação da multidão. O perigo de idolatrar as pessoas. Quando as pessoas viram um milagre que tinha sido feito, disseram que os deuses haviam descido até eles. Irmãos, Júpiter era Barnabé e Mercúrio era Paulo. Infelizmente, às vezes tem homens que oram e Deus cura uma dor de cabeça. Ele acha que ele é o curandeiro, vamos dizer assim. Ele acha que ele cura. Claro, Deus derrama dons de curar, Deus dá dons. Mas não somos nós que temos esse poder. Esse poder se realiza através de nós. Porque se Deus quiser usar qualquer pessoa, ele usa. Nós não somos nada, nós não somos apenas instrumentos de Deus. Então tem muitos hoje que ficam idolatrando esses homens. Pega o lenço de fulano e passa no corpo, vamos todos lá, que nojo. Né? Mas isso acontecia no Antigo Testamento com Paulo, mas é porque, meus irmãos, era uma forma que eles tinham de alcançar as outras pessoas, já que não tinha como se locomover como nós temos as possibilidades hoje. Hoje esses homens que fazem isso, que vendem os seus lenços, que vendem as suas coisas mágicas, vamos dizer assim, o seu misticismo, vende vassoura, vende azeite, vende não sei o quê, isso aí é como se fosse uma macumba dentro da igreja, acha que eles que curam, eles têm o poder, eles têm a unção só pode estar na vida deles. A unção é de Deus. E se Deus vê em nós a possibilidade de nos usar e através de nós, Deus realizar aquilo que Ele quer realizar, vamos nos sentir alegres e felizes. Mas nós não somos nada. Parte 2. Um Deus limitado. Quando a multidão ouviu de Paulo que eles eram mensageiros de Deus e que não deviam ser adorados, ficaram hostis e apedrejaram Paulo. Preferiram a mentira. Ainda hoje há pessoas que possuem suas próprias ideias a respeito de Deus. Quando Paulo disse que não era Deus coisa nenhuma, o povo ficou desapontado. Quando Paulo falou, não, eu não sou Deus não, eu creio num Deus que realiza isso através de mim, mas eu mesmo não sou Deus. As pessoas ficam desapontadas. E as pessoas ficam desapontadas hoje na igreja. Irmão, eu não sou nada. Se o pregador começar a pregar e no final falar, irmão, eu não sou nada. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Eu não sou pecador, eu sou falho. As pessoas, mas peraí, como assim? Porque as pessoas acham que esses homens precisam ser super-homens. As mulheres precisam ser super-mulheres. Mas não tem essa, meus irmãos. Nós somos apenas instrumento. E as pessoas hoje estão buscando seus próprios ídolos para poderem adorarem dentro da igreja. Infelizmente, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dentro da igreja evangélica. Não estou falando de igreja católica, é igreja evangélica, ou dita como evangélica. E isso tem acontecido muito. Parte 3, persistindo na obra do Senhor. Não seria experiência negativa em Listra que desanimaria esses missionários a continuarem fazendo a obra que Deus lhe confiou. Claro, irmãos, às vezes
o efeito que nós achamos que vai acontecer, porque que nós que criamos, Deus já sabe o que vai acontecer, mas nós que criamos certas expectativas não acontece, não tem que ficar frustrado. Claro, claro. Paulo e Barnabé foram naquelas cidades para que todas as pessoas fossem convertidas, para que todas as pessoas se achegassem a Cristo. Mas todas se achegaram? Não. Pelo contrário, no primeiro momento eles foram adorar, depois que disseram, Paulo falou, não sou nada disso não, quiseram apedrejar. Então foi os extremos. Mas nós vemos que isso que aconteceu ali, com Paulo e Barnabé, acontece ainda hoje, infelizmente. Infelizmente está desse jeito. E não adianta hoje nós ficarmos desanimados quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que elas aconteçam. Vamos fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Vamos fazer o melhor que nós podemos fazer para colocar a obra de Deus em prática. Vamos estudar, ler a Bíblia, orar, se preparar para que nós possamos fazer as coisas para Deus com excelência, porque é isso que Deus deseja de nós. E a nossa conclusão: muitas pessoas receberam a mensagem pregada por Paulo e Barnabé. E a igreja se expandia. Contudo, eles enfrentaram muita perseguição e rejeição, como acontece nos dias de hoje. Porém, eles não desanimaram ou desistiram da missão que receberam do Senhor Jesus. Se você tem enfrentado dificuldades e até rejeição por ser um crente que prega a palavra do Senhor, não desista. Se nós somos crentes verdadeiros, crentes fiéis a Deus, não podemos desistir, porque o Deus Todo-Poderoso é o dono de tudo e nós não somos nada. A obra é dele, o que nós temos que fazer é com amor, o que temos que fazer é com vontade, o que nós queremos fazer é com desejo no coração de mudança, que haja arrependimento, que vidas possam ser resgatadas. Esse tem que ser o nosso desejo, de se preparar. De que forma? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, procurando aprender acerca de Deus para ter conteúdo para falar, porque as coisas de Deus não pode ser assim de qualquer jeito. Não, tem que ser uma coisa certa. Nós temos que nos preparar para fazer a vontade de Deus. Amém? Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e também compartilhe esta mensagem. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.